lido com as questões emocionais. Tenho atendido não só homens e mulheres, mas ultimamente eu tenho atendido crianças. Você sabe a porcentagem de mães solo no nosso país? Segundo dados do IBGE, os dados de 2022 falam que mães solos no país, cerca de 7,8 milhões de mães são mães solos. Isso representa 13,5% dos lares, brasileiro. Esse dado é de 2022, ainda não teve uma atualização mais recente. Um número bem assustador de mães solos, que são a mãe e pai dessas crianças, que cuida, que tem que prover. Em comparação, eu também pesquisei pais solos, só para comparar. Cerca de 1,2 milhões são pais solos. Isso, se a gente for comparar em números, segundo dados do IBGE, de 2022, não é um dado tão mais recente. Imagine os dados de agora, Para cada 6 mães, um pai é solo. Então a diferença é muito grande, mas bem relevante esses números. Como é difícil ser mãe solo? Bom, deixa eu contar uma história para vocês. Eu sou filho de mãe solo. Ela já faleceu. O meu pai abandonou minha mãe, meu irmão e eu era bem pequenininho. Então minha mãe teve que criar a gente sozinho. E minha mãe, ela é empregada doméstica, analfabeta, ela não sabia escrever nenhum nome, mas ela me deu muitos conselhos que eu levo até hoje. Mas eu quero te falar o que eu percebia na minha mãe. Eu percebia que, às vezes, quando o estresse, a preocupação com o financeiro, com o alimento, ficava tão grande que ela, às vezes, não sabia como reagir, sabe? Então, uma das primeiras coisas de ser mãe solo é a preocupação do prover. Provavelmente você, que é mãe solo, você diga assim, Michel, é uma das preocupações principais que eu tenho. Por quê? Porque ela é só ela, Se ela não prover, não vai prover, não sei, algumas ainda recebem pensão, outras nem isso, que foi o caso da minha mãe não recebia nada. E assim, eu via que isso impactava muito o emocional dela. Quanto você talvez se sinta sobrecarregada, sozinha, tendo que lidar com todas as responsabilidades e se perguntando, será que eu vou dar conta? Uma das principais perguntas que eu acho que as mães solos fazem, Será que eu vou dar conta de tudo isso, de tanta responsabilidade? Aí vem as preocupações, e se eu adoecer, o que vai ser? E por quê? Porque ela sabe que ela é a única pessoa ali que tem para resolver tudo, Então, é natural que ela sinta essas preocupações. Muitas vezes, talvez você até chore por dentro, escondida, para tentar segurar essa pressão que você passa de ser mãe solo, de ter que estar cuidando dos filhos sozinha. Talvez quantas vezes você se pergunta, muitas vezes, se vai dar conta o que vai ser de amanhã, Isso que você sente é uma ansiedade que ela pode se dizer natural. Preocupações que são pequenas, que estão no nosso controle, elas são naturais, faz parte do ser humano. Mas quando essa ansiedade pode se agravar, quando ela começa a fazer o quê? Te deixar com muita frequência com irritabilidade, com perca de sono, muitas vezes até picos de emoções, onde você se irrita e de repente está chorando sozinha, porque muitas mães solo às vezes evita estar chorando ali na frente dos filhos para não demonstre o tanto que aquela pessoa está abalada emocionalmente, porque vem logo na mente, se eu adoecer, o que vai ser de nós? Vem logo na mente, o que eu vou fazer, Então, as principais preocupações das mães solos em relação aos filhos é companhias, O medo dos filhos se envolver, quando não são criancinhas, pequenas, se envolver com companhias erradas, o medo de envolvimento com coisas erradas. Às vezes essas mães solo, que foi o caso da minha mãe, a minha mãe passava o dia trabalhando, eu sei o que foi ter uma mãe solo, essa preocupação com o futuro dos filhos, Às vezes, muitas vezes a mãe se sente culpada por não conseguir dar algo que o filho queria. Isso faz parte de uma ansiedade que muitas vezes ela pode se acumular e isso pode te adoecer. Muita atenção em relação a essa questão. Quando você se sente culpada por querer dar conta de tudo sozinha, em relação aos filhos, ao lar, em relação a prover,
né, a questão financeira também, muitas vezes você não consegue enxergar que você tem se esforçado bastante, que você tem feito o seu melhor. Talvez você, além de trabalhar fora, né, quando chega em casa ainda tem os afazeres da casa, tem que ver o filho, tem que se responsabilizar pelo filho em relação a colégio, enfim. Todas essas preocupações geram normalmente, que acontecia com minha mãe, uma sobrecarga emocional, sabe? O peso de levar tudo sozinha. E isso eu não estou dizendo que você é fraca. O que eu quero trazer é a estratégia de você aprender balancear, equilibrar essas cobranças, essa autocobrança que muitas vezes você tem de você e em relação a você mesmo. Muito comum os estresses em alto grau, que muitas vezes você perde o controle, às vezes até de lidar com seus filhos, né? Até de lidar com a criança, e por conta de que você sabe que muitas vezes é uma sobrecarga que não está envolta ao seu filho, mas toda a sobrecarga que você já vem trazendo, né? Todos os traumas. A ansiedade vai gerar preocupação excessiva com o futuro. Isso é um fato, né? A preocupação, desgastes emocionais, vai trazer cansaço mental, vai trazer angústia, vai trazer insônia, né? Tudo isso a ansiedade vai gerar em você. Deixa eu te falar, os principais gatilhos que despertam ansiedade nas mães solo, sentimento de culpa constante, né? Pode gerar. Por quê? Porque você acha que nunca fez 100%, mas você não parou para pensar que isso, a nossa mente, eu costumo dizer como terapeuta, a nossa mente mente. Você não consegue, em meio ao turbilhão de tantas preocupações, enxergar que você tem feito o seu melhor. Talvez você viva a questão do trauma, do abandono, da rejeição, do trauma da própria separação, que possa não ter sido uma separação, digamos que tranquila, mas uma separação que houve questões que não foram fáceis de se resolver durante o processo da separação. E aí você tem a chance de começar a enxergar a pessoa que você é, a mãe que você é, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem procurado fazer o melhor. Eu quero te ensinar umas dicas de como controlar a ansiedade. A primeira dica é você não esqueça de cuidar da sua saúde. Se você tiver tempo de praticar um esporte, uma academia, se cuidar da sua saúde também física, né? Sejam as consultas periódicas do médico, aqueles exames que é voltado para a mulher, faça, né? Como, por exemplo, as prevenções, isso é muito importante. Cuide da sua mente. Cuidar da mente é importante. Você tem que entender que o futuro se resolve no futuro. O presente eu resolvo no presente. O que o terapeuta quer dizer com isso? Saia do futuro no sentido de preocupações que normalmente são negativas, são preocupações que você vê um cenário ruim acontecendo e venha para o presente. Entenda, a mãe solo do presente, o que a mãe solo do presente consegue fazer, o que ela pode resolver no presente. Não estou falando, repito, que você não deva ter um planejamento para o futuro, não é isso. Para que você aprenda o mecanismo de respiração. Puxa o ar, segura por 4 segundos e solta gradativamente. Repita isso várias vezes, porque quando você oxigena o cérebro, ele muitas vezes vai sair daquela tensão de preocupação, de ansiedade e vai começar a controlar não só o cérebro e vai vir questão dos batimentos cardíacos. Então, uma das dicas é pratique a questão da respiração. Principal, você tem cuidado das suas emoções? Você já parou para tentar identificar quais traumas emocionais você carrega, que muitas vezes, sem querer, pode estar refletindo dentro do seu lar? Para um pouco aí, pensa um pouco se você não está carregando algum trauma que tem influenciado na sua vida. Michel, por que é importante eu cuidar das minhas emoções? Para que você tenha equilíbrio emocional. O filho vai precisar de uma mãe ali que esteja presente emocionalmente também, para cuidar dele, que esteja validando ele, capacitá-lo gradativamente conforme a idade, sabe? Fortalecê-lo. Sempre ter uma conversa e um diálogo próximo. Por exemplo, olha as amizades, foca nos seus estudos. Você vai conseguir, você vai ser grande. Ter essa capacidade emocional para validar o filho. A próxima dica é pare de querer controlar tudo. Tentar controlar tudo. Tem coisas que nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos ver o que nós conseguimos planejar e resolver no presente. Mas futuro é futuro. E a outra dica é procure uma rede de apoio. Sabe? Seja parente, seja amigos, que você realmente pode ter um apoio. Isso aí eu já estou falando das suas emoções. É evidente que, como eu falei, tem coisas que você tem que entender o seguinte: não, isso aqui é caso de terapia, é caso emocional, e às vezes pode ser até caso espiritual. Então veja essas questões.
Se você sente vontade de desistir, pare um pouco, respire e tente olhar como você. São cerca de 7,8 milhões de mães que estão lutando todos os dias pelo seu lar, pelos seus filhos. Você é a pessoa mais importante para o seu filho. Não deixe nunca que a ansiedade chegue ao ponto de fazer com que você duvide. Parece bobagem, né, que você escute isso, mas você é a pessoa mais importante para o seu filho. Você é um porto seguro para ele, principalmente quando a criança tem idade menores, né? Então não desista, mesmo sendo mãe sozinha. Busque conhecimento, busque estratégias. Por exemplo, que eu quero dizer agora, estratégias financeiras, de como você controlar suas finanças, sua gestão de tempo. Eu queria deixar aqui uma dica de um filme para que você assista, você mãezinha solo, você assista um filme chamado Mãos Talentosas. Você vai encontrar aí no YouTube. Esse filme passa uma lição muito bonita de uma mãe solo. E eu queria que você, que é mãe solo, tirasse um momento para assistir esse filme. O terapeuta Michel Sampaio, quero deixar o meu forte abraço e até a próxima.